Muito bom dia a todos. Excelentíssimo senador Antônio Carlos Valadares, eu queria agradecer em nome da CEBIC do Secov São Paulo a oportunidade de estar aqui discutindo esse projeto de lei. Tem uma apresentação rápida aqui. Bem, em primeiro lugar, a resolução não está adequada, mas vamos começando. Em primeiro lugar, a gente queria ressaltar que a CEBIC e o Secov São Paulo apoiam este projeto de lei e consideram a obrigatoriedade de inspeções periódicas como um importante instrumento para a mitigação dos riscos que podem eventualmente ser criados às pessoas. Então, a primeira questão é apoio. Mas a gente tem, claro, que construir, contribuir, e a preocupação é construir um projeto que seja factível, que seja imediatamente aplicável. Nós temos informações oficiais que acredito que estejam subestimadas, mas de uma quantidade muito grande de condomínios registrados, 195 mil pelos dados do CNAE, mas com certeza essa quantidade é maior na prática. Nós temos também uma questão que qualquer empreendimento que é construído, aqui está saindo a tela em cima da outra, mas eu não sei se dá para perceber. Qualquer empreendimento que é construído, seja um estádio de futebol, um empreendimento, ele tem um determinado nível de desempenho que vai se reduzindo a partir do tempo, e para que ele seja mantido é necessário que hajam manutenções. E dentro de um programa de manutenção faz parte as inspeções obrigatórias. É uma coisa normal, é necessário, e já existem normas técnicas na ABNT, a NBR 5674, que obriga a que essas inspeções sejam previamente e periodicamente adotadas. E uma coisa importante de salientar é que ao longo de 50 anos de um empreendimento imobiliário, 20% apenas é o custo da construção e 80% é o custo de uso, operação e manutenção. A gente tem várias causas que podem eventualmente gerar riscos aos seres humanos, ausência de manutenção, mudança de projeto, por exemplo, mudanças de climas muito significativas, utilização inadequada, as pessoas colocam cargas excessivas em locais onde não foi previsto isso, falhas de projeto, execução, mas a estatística e a experiência mostram que os principais problemas realmente são as falhas de manutenção, e menos as questões inerentes a projeto e execução. E quando existe uma questão voltada a projeto e execução, o foco realmente é a estrutura. Então, se a gente conseguir avaliar as nossas estruturas e fazer com que exista manutenção corretiva e preventiva, a gente vai estar assegurando, mitigando o risco na grande maioria dos casos. Então, as sugestões que nós fazemos ao projeto de lei seria referenciar a esta norma da ABNT, que já foi publicada, foi recém-revisada, que é a 5674, e que é uma norma que explica claramente como se fazer a gestão da manutenção preventiva e corretiva. As inspeções obrigatórias são, evidentemente, fundamentais e importantes, mas se a gente for fazer uma analogia com o ser humano, a cada 5 anos, por exemplo, nós poderíamos fazer um check-up para verificar se a nossa saúde está boa, mas de nada isso adiantaria se nesse período nós não fizéssemos esporte, não comêssemos bem, ficássemos estressados. Então, a inspeção obrigatória, ela é importante, mas dentro de um contexto maior da necessidade de implantar uma cultura de manutenção preventiva. O importante é não deixar os problemas crescerem e não perceberem quando eles estão num estágio bastante adiantado. Então, esta norma da ABNT, ela realmente já fala claramente dessa gestão e já contempla as inspeções, as vistorias obrigatórias que são objeto do projeto de lei em questão. É uma norma tecnicamente completa, ela tem uma série de tabelas que orientam claramente como essa gestão da manutenção pode ser feita num edifício. Isso pode ser extrapolado para qualquer tipo de obra. Então, isso envolve atividades desde simples inspeções visuais, reaperto de parafusos, rodízio de bombas, e se isso for feito ao longo do tempo, a economia, a segurança e especialmente o risco serão muito menores.
Existe uma outra norma da ABNT também, que cria condições a que essa manutenção possa ser feita, que é a NBR 14037, que estabelece que as construtoras incorporadoras devem informar nos manuais dos proprietários de áreas comuns, gerar informações a que o condomínio possa, de fato, implementar essa manutenção corretiva e preventiva. Então, isso também complementa, facilita e ajuda com que essa manutenção possa ser, na prática, executada. Então, de uma maneira simplificada, o que a gente sugere, se o laudo de inspeção, se a inspeção em si, se ela focar, em primeiro lugar, existência de riscos estruturais, 95% dos problemas estruturais são percebidos a olho nu, situações como destacamentos, infiltrações, fissuras, trincas, deformações. O concreto ele avisa quando tem problema, né? E a nossa cultura aqui no Brasil é construções em concreto armado. Então, uma inspeção visual, ela consegue realmente detectar. Além disso, já existem legislações existentes que também, se forem executadas, e se o laudo verificar se elas estão executadas, também facilitarão. Por exemplo, o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros e o auto de vistoria de segurança já são obrigatórios de serem revalidados periodicamente. Então, se isso for feito, naturalmente, a gente vai ter também uma mitigação de risco importante. Associado a isso, como eu já comentei anteriormente, se houver inspeção visual para questões estruturais, verificação do atendimento e também a verificação se o programa de manutenção foi elaborado de acordo com essas normas, né? E elas exigem um formalismo, o condomínio tem que registrar, tem que formalizar, é algo perfeitamente execuível e perfeitamente fiscalizável, né? Então, isso seria também um instrumento importante, né? Então, a gente tem algumas fotos de problemas graves que uma simples inspeção visual, no tempo adequado, poderia ter sinalizado e ter gerado uma ação corretiva que não chegasse nesse ponto, né? Às vezes a gente quer sofisticar demais e realmente não vale a pena. Para fazer uma análise completa no empreendimento e verificar se houve problema de execução, de projeto, seria muito caro e muito dispendioso. Então, por isso que é importante, né? A nossa sugestão visa que haja uma avaliação também de custo-benefício, uma avaliação econômica, para que, de fato, a gente não crie, né, instrumentos burocráticos e que, na prática, não atinjam os objetivos desejados, né? A periodicidade também das inspeções, né? A gente entende que, tecnicamente, ela poderia começar a partir de 10 anos do habite de cada prédio. Na prática, é muito provável que, mesmo com 10 anos, haja um risco muito pequeno ao empreendimento, porque mesmo que não tenha sido feita nenhuma manutenção, 10 anos é um prazo curto. Porém, a verificação se foi feita a manutenção nesse período, ou a ação para que ela comece a ser feita, já seria uma atividade muito importante para que o problema não crescesse. Então, eu insisto nessa questão da manutenção. Além disso, a partir daí ela poderia ser feita a cada 5 anos e, é claro, a partir de 30 anos, com periodicidades menores, conforme o próprio projeto de lei já sinaliza. E, claro, que essa inspeção visual, ela tem as suas limitações, mas ela percebe sinais e o próprio laudo, né, o próprio responsável pode solicitar pesquisas mais profundas quando isso for algo necessário para que conclusões maiores sejam tomadas. Então, concluindo, esta norma 5674, que eu comentei, que fala de manutenção, ela foi revisada, é muito recente, ela está bastante atualizada, com as melhores práticas internacionais, tecnicamente, para a gestão de manutenção. Essa revisão terminou em 2012 e ela visa buscar preservar as características da edificação, prevenir perda de desempenho, e ela já diz claramente que o condomínio deve contratar um profissional responsável para fazer esse laudo, essa inspeção, e deve arquivar a documentação como parte integrante do próprio manual do proprietário das áreas comuns. Então, como último slide, esse laudo de inspeção técnica, usando a terminologia que está no próprio projeto de lei, o que ele poderia, na nossa sugestão, focar para que realmente os objetivos sejam atingidos? Em primeiro lugar, apontar riscos estruturais.
basta uma inspeção visual de uma pessoa com um olhar, evidentemente, técnico e adequado para verificar. Solicitar ensaios adicionais quando julgar, evidentemente, adequado. Verificar a implantação da manutenção preventiva, né? Se essa norma tivesse o peso de uma lei, ela teria uma força, uma chance muito maior de ser executada, como, por exemplo, a norma a NBR 9050 de acessibilidade, que o governo transformou em lei para que ela pudesse ter uma força maior, né? As normas não são leis, mas têm força de lei. Mas se tiver uma lei que a referencie, claro que passa a ter um peso maior. Além disso, o próprio laudo apontaria e daria prazo para os reparos que têm que ser executados, e claro, com prazos menores para as questões que envolvem risco, né? Sem dúvida nenhuma. E uma questão também que é prática nos Estados Unidos, por exemplo, o responsável pelo laudo, ele daria ciência aos órgãos públicos caso as providências não fossem tomadas pelo condomínio. Então, a gente criaria um sistema que se retroalimentaria e daria informações mais detalhadas ao poder público, para que, por si só, o poder público não precisasse fiscalizar 100% e nem fazer o registro e o arquivo, que, na nossa opinião, seria dispendioso e talvez não trouxesse os resultados desejados. Nós estamos à disposição para mandar o detalhamento dessas propostas à comissão e nos colocamos à disposição para o debate. Eu queria agradecer, em nome da CEBIC e do SECOV, a oportunidade de estar aqui com os senhores. Muito obrigado.